Boa noite, oficial, os futuros contadores e contadoras. Esse é o nosso ultimato da aprovação, o nosso último evento antes do exame CFC de 2025.2. Então, se vocês estão aqui, vocês já estão no caminho certo. Por quê? Vocês querem conquistar a aprovação ainda esse ano, vocês não querem deixar para 2026. E eu vou mostrar para vocês o caminho que vocês devem percorrer para conquistar a tão sonhada aprovação nos próximos 30 dias, porque ainda dá tempo de mudar o jogo. Na nossa aula de hoje, em termos de conteúdo, você vai ter noções de ética, você vai ter noções, inclusive, sobre regime de competência, que são conteúdos que eu acredito muito que vai estar na sua prova de 2025.2. Mas, além disso, nós vamos entregar um plano completo de estudos, o plano que eu utilizo com os meus alunos, para que você saiba exatamente quais são os conteúdos que você deve estudar nessa reta final. Porque você não pode se perder no meio do caminho. Eu sei que é muita coisa. O edital fala de 13 disciplinas, mas apenas 4 são mais do que suficientes para que você possa conquistar a sua tão sonhada aprovação. Então, você está no lugar certo, então você não chegou aqui por um acaso, e eu quero te dizer nesse momento que chegou a hora de descobrir qual é o caminho que você deve percorrer para conquistar a sua aprovação. Nesse cenário, quando a gente pensa aí na prova no dia 14 de setembro, é muito comum, e mais uma vez eu digo, muita gente fica desesperada, porque o edital fala de 13 disciplinas. Na verdade, se a gente for olhar o edital a fundo, são 14. Por quê? Se a gente observar, por exemplo, matemática financeira na faculdade é uma disciplina e estatística é outra disciplina, né? Mas no exame CFC, eles colocam como se fosse uma única disciplina, mas na verdade são duas. Mas imagine você estudar matemática financeira, você estudar estatística, para no máximo cair uma ou duas questões. Mas se você não estuda a contabilidade geral, que é o coração da prova, você com certeza vai estar reprovado. Então, quando a gente pensa nas 13 disciplinas, e aí daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o 4D, mas a nossa base fundamental, gente, é contabilidade geral. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi assim em todo o exame CFC, e vai ser também no exame CFC de 2025.2. Teve uma aluna que disse assim, mas caiu muita auditoria. Eu fiquei pensando, que prova é que ela está falando que caiu muita auditoria? Porque se você for pegar a prova, na tese, quem cai mesmo é contabilidade geral. Historicamente falando, cai quantas questões de auditoria na prova? 2 questões de auditoria na prova. Então, quantas questões de contabilidade geral na prova? Pelo menos 20 questões. E aí a aluna, não, porque teve uma prova que caiu 10 questões de auditoria. Eu digo, que prova você está falando? Então, me mostra essa prova, porque nunca caiu, e eu tenho certeza absoluta, posso afirmar com você, com propriedade, que na prova do exame CFC de 2025.2 não vão cair 10 questões de auditoria, porque não é esse o objetivo da prova. O objetivo da prova não é formar perito, não é formar auditor. O objetivo da prova é formar contador. E contador, por mais redundante que seja, precisa saber de contabilidade. Por isso, nessa reta final, vocês vão ver que a maior parte dos conteúdos são conteúdos de contabilidade geral. Contabilidade geral, na última edição, a gente teve aproximadamente, se a gente for considerar também, porque a gente estuda a contabilidade geral dentro de normas contábeis, pelo menos umas 25, 30 questões. Então, essa é a média que a gente tem de cobrança na prova. Então, se for nessa reta final, e aí eu quero dizer para você, se for para estudar uma única disciplina, essa única disciplina é contabilidade geral. O resto, professora, o resto é resto. E aí vocês vão ver na nossa aula de hoje. Mas, quando a gente pensa, né, nesse processo de preparação, tempo é o recurso mais precioso que vocês têm. E eu vou ser extremamente objetiva, tanto nas explicações, como também nas resoluções de questões. E nesse momento, cada segundo importa, gente. Nunca foi tão importante estudar o máximo que você puder nessa reta final. Professora, mas só falta apenas 30 dias. É muito tempo ainda. Por que eu estou dizendo para vocês? Se você não estudar agora, se você não colocar fôlego nesse momento, nessa reta final, quando chegar lá no dia da prova, vai ficar aquela sensação. Eu devia ter estudado mais. Então, a hora de estudar, a hora de priorizar o seu processo de preparação é agora. E eu vi uma mensagem muito importante que diz o seguinte: é preciso suportar agosto para vivenciar a primavera. Então, quando a gente pensa no mês de agosto, eu sei que é um mês que já começou para muita gente muito cansativo, a gente já passou da metade do ano, e tem gente que está se sentindo exausta, tem gente que está pensando em desistir, achando que ainda não dá tempo.
Mas a primavera está logo ali. Então, setembro vai ser o momento em que você vai comemorar a sua aprovação. Se nesse momento você suportar o processo de agosto. E quando a gente fala em suportar o processo, é preciso se apaixonar pela aprendizagem. É preciso, de fato, aprender o conteúdo para poder gabaritar as questões. Não queira decorar, não. Queira aprender. Queira entender a lógica, e isso não é tão difícil assim. Quando a gente pensa, né, eu vou trabalhar com essa ideia de tempo, né, então não dá mais tempo, né, é impossível a gente dar conta de 4 anos da faculdade em apenas aí menos de 30 dias. Mas eu quero dizer para você que isso é possível sim. Hoje no nosso grupo, inclusive, a gente falou sobre a importância, deixa eu só ajustar aqui para vocês, que aquilo que parece, né, ser impossível para os olhos humanos é possível para Deus. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, e nesse grupo a gente tem mensagens motivacionais diariamente, de segunda a sexta-feira. E a gente tem também o nosso Zap Treino, né? Então a gente treina por questões também pelo WhatsApp, que é algo muito importante, para que você não perca o foco nunca. Então, o WhatsApp, eu sei que para muita gente é utilizado como distrator. A nossa ideia é utilizar o WhatsApp como um instrumento potencializador do seu processo de aprendizagem. E quando a gente pensa nessas possibilidades, professora, será que realmente eu consigo ser aprovado estudando apenas 4 disciplinas, né? Eu quero dizer para você que se você for pelo caminho tradicional, qual é o caminho tradicional? Querer estudar tudo. E aí, o que é que acontece com a maioria dos candidatos? É muito conteúdo, 4 anos da faculdade para dar conta em 30 dias. Você está com tempo limitado, ansiedade, estresse, sobrecarga, você não consegue conciliar com a rotina, você não consegue aprender, você não consegue memorizar, você perde assunto com tempo que não vai cair na prova, você fica ali perdendo seu tempo estudando, esqueça de estudar auditoria. Inclusive, assim, na nossa revisão de véspera, na nossa reta final, eu dou alguns tópicozinhos, assim, por alto, que é historicamente falando, por exemplo, parecer de auditoria, que é algo que você estuda em 5 minutos. Então, a gente dá algumas dicas, mas, por exemplo, você não vai estudar as normas de auditoria toda, porque, primeiro, que não vai dar tempo, segundo, só vão cair 2 questões na prova. Mesma coisa a contabilidade pública, é um outro universo significativo para cair 2, no máximo 3 questões na prova. Então, agora você tem que colocar o seu foco e energia naquilo que realmente cai na prova, e isso vocês vão ver na nossa aula de hoje, e também a gente vai entregar o nosso plano de estudos para vocês. Além disso, o que vai acontecer? Se você for perder o seu tempo estudando conteúdos que não caem na prova, você vai se sentir mais inseguro, e isso vai aumentar ainda as suas chances de reprovação. Temos alguns alunos, nós temos vários depoimentos, que alguns alunos falam, professora, eu cheguei no dia da prova, nervosismo 0. E aí tem gente que se pergunta, mas é possível, professora, chegar no dia da prova com nervosismo 0? É. Mas para isso você precisa estar confiante durante o processo de preparação. Então eu sempre digo, o jogo é ganho no treino. Você tem que treinar o máximo possível agora para chegar confiante no dia da prova. Seguindo o nosso processo, aí o que acontece, né? Nós temos algumas pessoas que falam assim, poxa, mas eu sinto insegurança o tempo inteiro, professora. Tem gente que está terminando a faculdade e diz assim para mim, professora, eu acho que a faculdade não me deu uma boa base. Para mim, gente, não importa, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, se você teve base ou se você não teve base. O que mais importa é, você tem fome de vencer, você tem desejo de vencer. Inclusive, Patrícia, ela vai falar num trechinho do vídeo, ela vai dizer assim, que eu falo o tempo inteiro, agora é hora de não se distrair. Não dá tempo de assistir filme, de assistir série, você vai ter que ajustar a sua rotina, reduzir as suas horas de lazer, fazer sacrifícios nessa reta final. E ela vai dizer que eu dizia para ela, eu digo, não é hora de se distrair. É foco total na missão. A missão é você conquistar a sua aprovação daqui a um mês. Depois de um mês, uma vez aprovado no exame CFC, você vai poder descansar, porque você vai estar aprovado para sempre. Na época que eu fiz o exame, foi em 2014, aí a gente tem aí mais de 10 anos, a gente só tinha 2 anos para dar entrada no CRC, senão teria que fazer a prova novamente. Graças a Deus, não. Graças a Deus, você faz a prova uma vez e já foi, você já está aí aprovado e habilitado a exercer a profissão. Então, quando a gente fala de insegurança, a insegurança é normal do processo.
E nesse cenário, eu quero trazer para vocês o depoimento de Paty, porque ela estava se sentindo muito insegura, mas o jogo mudou. Mas ela, primeiro, é importante dizer, assumiu o protagonismo da história. Você tem que arregaçar as mangas, você tem que fazer a sua parte, porque, infelizmente, a única coisa que eu não posso fazer é estudar por você, tá? Então, nesse sentido, vou mostrar para vocês aqui o depoimento de Paty. Estava me sentindo insegura com as matérias, me sentindo insegura na faculdade. Precisava de ajuda. Eu queria fazer essa prova do CFC, mas eu pensei, não, só com a minha faculdade eu não vou conseguir. Olhando o Instagram, eu encontrei a Thaís, que fez a proposta de 4 disciplinas. Eu poderia chegar à aprovação. Então eu acreditei. Eu vi uma live dela, vi ela dando uma aula e eu falei, é isso. Ela falou que queria pessoas que realmente estudar, que iriam se dedicar, e foi a melhor coisa que eu fiz. Ela disse, não se distraia, foca no que você quer, não se distraia com filmes, não se distraia com internet, pensa no seu objetivo. Meu nome é Patrícia, tenho 52 anos, sou secretária, estou no 8º semestre de Ciências Contábeis. Agora é a minha primeira vez, já estou com a minha aprovação, vou terminar o meu curso e dar entrada, na minha carteira. Thaís, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada. CFC 4D, eu não vou esquecer nunca mais. Foi Deus que colocou você, professora, no meu caminho. E que muitas pessoas venham te encontrar, que seja um sucesso. Eu te agradeço, prof. Além da história da Patrícia, que estava concluindo a graduação, a gente tem a Kelly. E eu sempre trago esses dois depoimentos porque eles são extremos. Nós temos uma pessoa que está concluindo a graduação e outra é formada há mais de 20 anos. Meu povo, 20 anos Kelly estava formada. Pense aí, você que se formou recentemente, teve algumas pessoas, não foi o caso da Kelly, teve gente que chegou para mim, já fez a prova mais de 20 vezes e conseguiu a aprovação agora. Inclusive lá no meu Instagram, quem não segue, a gente vai soltar amanhã o depoimento de Franco, que estava desde 2011 tentando ser aprovado. Imagine você, e toda vez ele fazia o exame. Então ele fez mais de 20 provas e conquistou a tão sonhada aprovação, estudando apenas aquilo que realmente importa, do jeito certo. Então, vou compartilhar com vocês agora o depoimento da Kelly, que tinha 20 anos de formada. E detalhe, ela já tinha um escritório de contabilidade, mas ela atuava como técnica, porque ela também tinha formação técnica, mas ficava limitada de exercer uma série de atribuições que eram única e exclusivamente dos contadores. E aí, graças a Deus, ela estudou, se empenhou bastante. É importante dizer que todas essas mulheres que eu estou apresentando para vocês foram mulheres comprometidas com o propósito da aprovação e conquistaram a tão sonhada aprovação, estudando apenas 4 disciplinas. Eu quero dizer para vocês, parece bom demais para ser verdade, mas se você estudar do jeito certo, não tem como você não ser aprovado. Conteúdo que eu não tive na faculdade e não lembrava. Tentei a prova 2 vezes, não obtive sucesso. Meu nome é Kelly Cristina, sou do Rio de Janeiro. Minha primeira formação é em técnica em contabilidade, na qual tive o primeiro registro. Iniciei minha faculdade de Ciências Contábeis no ano de 2000, concluí em 2004. Conheci a professora Thaís através da minha ex-secretária Ana Carolina. Iniciei o preparatório intensivo, 4 disciplinas. Foi de excelência, tentei a primeira prova da FGV, fui aprovada, então eu recomendo, peguei um ótimo conhecimento, recomendo e indico a professora Thaís. Estou muito satisfeita e feliz de ter conhecido ela. Boa sorte! Eu quero dizer para você o que está aí nesse cartaz, que a próxima história de aprovação vai ser a sua. Você não pode desanimar no meio do caminho. E agora, a gente vai seguir para eu mostrar para vocês essa trajetória. E eu costumo dizer que o CFC 4D não é um simples curso preparatório, é um acelerador de resultado. Porque se você observar, a Kelly terminou a faculdade em 2004, ou seja, há mais de 20 anos. E ela, o que foi que aconteceu? Ela já tinha o registro como técnica, mas ela não tinha base nenhuma da faculdade. Ela nem se sentia segura em poder fazer a prova.
Ela não lembrava mais os conteúdos. E é normal que isso aconteça, inclusive porque a forma como é cobrado no exame CFC é muito distante da prática dos escritórios de contabilidade. No CFC cai muita norma contábil, e essa norma contábil a gente estuda com base em contabilidade geral. Como assim, professora? Ativo imobilizado, CPC 27, ativo intangível, CPC 04, DFC, CPC 03. Então, a gente estuda os conteúdos associados à norma contábil, que é o que a maioria de vocês não tem acesso nem na faculdade, associado com a base teórica da norma, nem também durante a prática contábil. Então, o que acontece? Com a base que a gente tem do CFC 4D, a gente acelera isso. Você tem acesso àqueles conteúdos que verdadeiramente serão cobrados na prova. E a Kelly conseguiu a aprovação. A gente tem também o caso da Patrícia, como eu falei para vocês, ela era secretária, estava terminando a faculdade, terminou a faculdade em 2024, ela estava no 7º semestre ainda, e ela fez o CFC 4D, seguiu à risca o método, não deixou de assistir uma aula, não deixou de fazer uma questão, ela foi muito exemplar, assim como a Kelly, e conquistou a tão sonhada aprovação. Então, quando eu digo para vocês que tem sim um caminho acelerado para você conquistar a sua aprovação, porque ele existe. E ele existe pautado em 4 disciplinas. Então, o que tanto a Kelly, que concluiu a faculdade há mais de 20 anos, quanto a Patrícia, que estava concluindo a faculdade, o que elas têm em comum? Elas têm em comum o fato de estarem no mesmo ecossistema. Elas estudaram apenas 4 disciplinas do jeito certo. Nessa reta final, como eu falei para vocês, o foco principal é contabilidade geral. A gente vai mostrar para vocês o nosso plano de estudos, quais são os conteúdos que a gente estuda, mas já quero adiantar novamente, contador tem que saber contabilidade. E nesse sentido, quem são as 4 disciplinas que dão origem ao nosso método, que é o CFC 4D. Então, a gente tem contabilidade geral, contabilidade de custos, teoria da contabilidade e ética. Essas 4 disciplinas, somente, eu afirmo com toda a propriedade, analisando todas as provas do exame CFC, posso garantir para você que 70% do conteúdo da prova, aproximadamente, está concentrado nessas 4 disciplinas. Eu não vou nem perder tempo aqui e falar para você por que você não deve estudar as outras. Mas só para você ter ideia, direito, por exemplo, cai direito praticamente a prova da OAB, só não tem mais a parte processual. Mas se você for observar a quantidade de coisa de direito que tem no edital, para cair uma questão de direito, no máximo 2 questões. Português, no edital, ele diz para você que é para estudar português do ensino médio, do ensino fundamental, e aí, imagine, a vida inteira português, a língua portuguesa é extremamente difícil, a gente sabe, e normalmente vai cair interpretação de texto. Então, você vai estudar aquele edital que tem ali de português de jeito nenhum. E assim sucessivamente. Então, eu quero dizer para você, o resto é resto. O foco principal, a sua atenção, a sua energia tem que ser nessas 4 disciplinas. E, é claro, dentro dessas 4 disciplinas, contabilidade geral é o coração da prova. Dentro de contabilidade geral, muitas pessoas falam para mim que tem dificuldade na perspectiva teórica. Muita gente quer saber de cálculo. E aí, mais uma vez, eu quero dizer para você, não existe cálculo sem teoria. Você precisa entender a base teórica para poder fazer as questões de cálculo. Então, isso é muito importante e eu sempre reforço. Se apaixone pela teoria. Muitas vezes, não é que você não goste da teoria. É porque, na maioria das vezes, você não entendeu a teoria. E isso faz com que gere-se uma barreira para que você possa, no final das contas, gabaritar as questões. Então, se você quiser ser um profissional diferenciado, você precisa ter uma boa base teórica, você precisa enriquecer o seu vocabulário na perspectiva contábil. E quando a gente fala sobre isso, né, quem é essa pessoa que está falando para você que você deve ter uma boa base teórica? Então, muitos de vocês já me conhecem, principalmente de outros eventos. Inclusive, eu vi algumas pessoas que estão aqui desde 2024. E se observar, eu não mudei uma linha dos conteúdos que são cobrados na prova, porque eles não mudaram. Existe um padrão de cobrança na banca. E aí, eu tenho muito prazer de dizer para vocês que eu sou contadora, eu sou mestre em contabilidade, sou doutora em administração, eu sou especialista em planejamento tributário. Então, a maior parte da minha formação foram 11 anos estudando sem parar, né, considerando aí o nível superior. Mas, além disso, o ano que vem eu completo 10 anos de docência universitária.
dando aula tanto na graduação quanto na pós-graduação. Inclusive, dou aula no mestrado também, faço orientações, tá? Então, alguém, inclusive, que quiser fazer processo seletivo para o mestrado, ou que estiver precisando de orientação com relação ao TCC, vai ser um prazer também poder te orientar. E nesse cenário, analisando a minha trajetória acadêmica, tem algumas pessoas que conhecem, inclusive, a minha realidade, que eu venho de uma dificuldade na perspectiva financeira muito significativa, e hoje eu sou servidora pública. Então, assim, ao longo da trajetória, foram muitos os desafios e barreiras que eu enfrentei. Mas eu posso dizer para você, a educação foi a arma mais poderosa que eu utilizei para mudar a minha realidade. E quando a gente aprende, eu sempre digo que conhecimento é poder. Então, perceba quantos anos desperdiçados, quantas atividades você deixou de realizar, quantas oportunidades profissionais você deixou, infelizmente, para trás, porque você não tinha conhecimento sobre o que estudar, sobre como se preparar. Então, eu sempre digo para vocês, conhecimento é poder e você deve se empoderar. E hoje é muito, muito gratificante para mim ver diversas vidas transformadas, tanto de norte a sul do país, porque estudaram do jeito certo apenas 4 disciplinas. E nesse cenário, é importante a gente pensar em quais são os motivos que estão te impulsionando para conquistar a sua aprovação. Porque o processo ele é desafiador. Você vai precisar de motivação, de motivo para ação. Você vai precisar, sim, ter muita força, ter muita coragem, porque se fosse fácil, todo mundo faria. E chega agora, no exame CFC de 2025.2, muita gente fala para mim, professora, eu estou com medo. Eu me sinto muito mal porque eu não passei em 2024, na verdade, em 2025.1. Por quê, professora? Eu sei que a prova que vai vir agora vai vir mais difícil. Gente, historicamente falando, vai vir uma prova mais difícil. E é por isso que você deve utilizar, nesse momento, todo esse medo como um fôlego, como combustível para você ir para a luta, para você conquistar a sua tão sonhada aprovação. Então, você já sabe que, muito provavelmente, o nível da prova vai ser maior. E o que você deve fazer? Você vai ficar de braços cruzados esperando o próximo ano chegar? Não. A hora de fazer a diferença e de escrever uma nova história é agora. Por isso, você tem que se perguntar quais são os motivos que me impulsionam. Porque quando a gente precisa suportar o processo para viver o propósito. E muitos de vocês falam para mim, professor, eu quero ser aprovado porque eu quero ter minha independência. Professor, eu quero ser aprovada porque eu quero ser valorizado, reconhecido como profissional contábil de verdade, porque eu quero, a partir do meu CRC, ter o meu próprio escritório, prestar concurso público e até mesmo conseguir, muitas vezes, está precisando ser promovido no trabalho e precisa. E tem gente que diz, eu quero ser o meu CRC só porque eu quero ter mesmo, botar lá, emplacar isso e dar carteirada, entre aspas, algumas pessoas falam sobre isso. Cada um tem uma motivação. Então, tem gente que diz assim, eu não preciso nem para a perspectiva financeira, só para eu ter essa sensação de que eu consegui encerrar o ciclo. Porque, infelizmente, algumas pessoas falam para mim, professora, eu vou fazer após disso, vou fazer após daquilo outro. Eu quero dizer para você, o seu CRC é mais importante do que uma pós-graduação. Professora, por quê? Porque sem o seu CRC, você vai exercer na área contábil cargo de nível médio. Mas eu tenho pós disso, pós daquilo. Você vai exercer cargo de nível médio. Por quê? A profissão é regulamentada, vocês sabem disso. Então, você não pode dizer que é contador, porque eu tenho pós-graduação disso e daquilo outro. Não. Você tem que ter o seu CRC ativo para ser contador de verdade. Então, a prioridade para quem quer atuar na área contábil, se for o seu caso, é ter o CRC ativo. Tem que estar acima de tudo e qualquer coisa. Mas existe um status da pós-graduação. É bom ter uma pós-graduação? É muito bom ter uma pós-graduação. Mas, porém, todavia, entretanto, na prática, você não pode exercer a profissão contábil se você não tiver seu CRC ativo. Então, é preciso estabelecer quais são as prioridades. Inclusive, hoje, a gente vai liberar uma oferta que a gente nunca liberou isso, nunca na vida. Quem segue a gente sabe que a gente nunca fez essa oferta que a gente vai fazer hoje. Então, eu quero dizer para você que vai ser o melhor investimento e você vai aprender mais do que você aprendeu em 4 anos de faculdade, mais, inclusive, do que dizem as pós-graduações por aí. E por um investimento extremamente acessível, que a gente nunca fez isso antes. Então, eu quero dizer para você que essa é uma oportunidade única que está na sua porta. E você precisa entender quais são os motivos que estão te impulsionando
para que você possa ter atitudes diferentes e suportar o processo. Para que eu me tornasse servidora pública, não foi um caminho fácil, mas eu tinha um motivo muito grande, que era proporcionar uma vida melhor para mim, mas principalmente, acima de tudo, para a minha filha. Então, quem conhece a trajetória, via. Então, quando eu estava com sono, quando eu estava cansada, eu lembrava qual era o motivo que eu estava ali. E aí, nesse caso, eu tinha toda a energia, era sobrenatural. E outra coisa, por falar em sobrenatural, meus alunos sabem, tem alguns alunos que são aqui, alguns alunos falam comigo, professora, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, e é muito importante você ter a sua fé alicerçada. Uma aluna mandou para mim hoje, ela diz aqui, inclusive ela está aqui hoje, né, Mônica, ela falou para mim, professora, eu vi essa frase e lembrei muito, que quando a gente tem Deus, quando a gente tem a nossa fé alicerçada em Deus, nada, nem ninguém é capaz de nos derrubar. Então, isso é muito importante, porque a fé também é um combustível que remove montanhas. Então, você precisa acreditar em Deus e você precisa acreditar em você. Porque tem muita gente que quer que Deus ilumine o caminho, mas não está disposto a caminhar. Fica o tempo inteiro achando que não vai conseguir ser aprovado. E eu quero dizer para você, pare com isso já. Porque palavra tem poder. E se a gente puder escolher as palavras que sejam palavras positivas, que nos potencialize, que nos energize e nos aproxime do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Dito isso, quando a gente pensa nesse processo, mais uma vez, o tempo inteiro, refalando, e vocês já vão conhecer os conteúdos, e a gente já vai aí partir para a parte prática de estudar mesmo, ver como é que funciona isso. E mais uma vez, conhecimento é poder. Muitos de vocês perderam boa parte da vida, e eu não estou brincando com relação a isso, botando foco, botando energia, se dedicando no lugar errado, com pessoas erradas. E você saía de sessões de estudo muito mais vampirizado do que, de fato, energizado, porque você estava colocando o seu foco e a sua energia no lugar errado. E agora, professora, me diga nesse momento, né, quais são os principais conteúdos que eu devo estudar para o exame CFC. Nesse momento, eu quero dizer para vocês que a gente vai disponibilizar, apenas para quem está aqui presente hoje, o nosso plano de estudo de reta final. Deixa eu só saber aqui do pessoal se vocês conseguem interagir no chat. Deixa eu ver aqui, vou pedir para colocar o link para envio do nosso plano de estudos. Deixa eu só ver aqui com o pessoal, peço aí ao pessoal para dar uma olhadinha, para mandar o link do nosso plano de estudos, né? Então, a gente vai pegar o e-mail de vocês, vou pedir para o pessoal colocar aqui, e a gente vai mandar para cada um de vocês que está aqui o plano de estudos que eu adoto. Igualzinho, eu não vou tirar uma vírgula, não vou esconder nenhum conteúdo. E aí, só adiantando, então, o pessoal vai mandar para vocês bem formatado, exatamente como a gente trabalha. E aí, você pode estar se perguntando, né? Então, eu vou pedir aqui até o final da sessão, o pessoal mandar aqui o link para que vocês possam acessar. E nesse plano de estudos, a gente vai detalhar mesmo, passo a passo, dos conteúdos. Mas quais são os conteúdos que você deve priorizar nessa reta final? Então, nessa reta final, os conteúdos principais. Se for para ir para a prova e você me disser, professora, eu não sei, não vou estudar mais nada. Me diga um conteúdo que eu preciso estudar, um só, demonstração contábil. Eu mudo meu nome se na prova não cair demonstração contábil. E quando a gente fala de demonstração contábil, é impossível na sua prova não ter nenhuma questão que, direta ou indiretamente, fale de balanço patrimonial. Porque balanço patrimonial é a demonstração contábil mais importante da contabilidade. Como é que uma prova que vai medir o nível de conhecimento de futuros contadores não vai cair balanço patrimonial na sua prova? Se você me disser, não quero estudar mais nada, a única coisa que eu preciso ir para a prova, balanço patrimonial. Claro que não vai ser suficiente para você conquistar a sua aprovação. Por exemplo, a gente vai estudar hoje algumas noções de DRE. Só noções de DRE caíram 2 questões. Só DVA na prova caíram 3 questões, aí já tem 5. Só balanço patrimonial a gente teve 2 questões diretas e mais 2 indiretas, 9 questões. E aqui a gente está falando, né, bem por alto aqui das questões. Então, a gente teve aproximadamente 9 questões na prova, falando a respeito desse conteúdo. Então, é muito importante saber a apresentação das demonstrações, como elas são elaboradas. Por quê, professora? Só pode elaborar a demonstração financeira quem é contador. Inclusive, só pode auditar a demonstração financeira quem é contador. Então, para saber auditar, você precisa saber fazer.
porque, inclusive, o auditor não quer detectar fraude, né? Isso às vezes cai na prova auditor, né? Pelo amor de Deus, já dá uma noção de auditoria para vocês. O auditor nunca quer pegar fraude, pelo amor de Deus, não é o propósito dele. A auditoria independente quer saber se a demonstração financeira foi feita de acordo com as normas contábeis. Então, demonstração contábil é o assunto mais importante. Além disso, a gente tem aqui patrimônio líquido, é muito importante saber, estoques, escrituração contábil, sem dúvida alguma, a gente vai ter aí, direto ou indiretamente, questões sobre escrituração contábil, porque é a forma como a gente escreve, como a gente contabiliza os fenômenos, então isso é muito importante. Ativo imobilizado, caiu em todo o exame CFC. Todo o exame CFC caiu ativo imobilizado. Tanto é que no nosso curso, ativo imobilizado, é nossa aula 1. Lembrando também que o nosso curso, a gente vai para a nossa reta final, a gente vai intensificar os estudos. Então, além de estar o curso gravado, de a gente ter os guias, a gente vai ter aula ao vivo, né? Tanto quarta quanto sexta-feira. Então, a gente vai ter 1h30, mais ou menos, de aula, toda quarta e toda sexta. Mas, além disso, a gente tem o nosso plano de estudo com plano de ação que você deve fazer diariamente. A gente tem áudios motivacionais diariamente e também o nosso Zap Treino. Então, a ideia é colocar você num ambiente que possa fazer com que você desperte, com que você acorde e que você faça por merecer uma nova história. Seguindo, quando a gente fala de redução ao valor recuperável, é um conteúdo meieiro, né? Na última prova ele não caiu. Então, a gente vai ficar atento porque ele pode ou não estar na sua prova. Depreciação, cai sempre na prova. Mas, professor, esse assunto meieiro, ele é fácil. Então, vale a pena dar uma revisada, vai que tem uma questão dele. Avaliação de investimentos, muito importante também, propriedade para investimento e provisões. Gente, isso aqui é o top 10 da prova. Se duvidar, você pegar esse top 10 aqui, a gente já tem aí provavelmente umas 15 questões. Só de provisões, a gente teve 3 questões na prova. Uma foi anulada, mas, querendo ou não, botou 3 questões na prova. Então, imagine, você vai fazer a prova agora. E quem participou, inclusive, do evento passado, a gente estudou provisões. Esse a gente não vai estudar provisões, não. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Tem assuntos que a gente tem que manter o nosso padrão de alerta. Provisão cai todo o exame CFC. Se eu pegar as provas de 2024, a gente está pensando no foco da FGV, cai sempre. Como é que você não vai estudar provisões para a prova? Provavelmente, a gente tem pelo menos uma questão que você tem que saber. Eu não esperava, eu sempre defendo, quem assistiu a alguns outros eventos, eu sempre defendo provisões, mas eu não esperava que teriam 3 questões de provisão. Será pelo menos uma. Agora, em 2025.2, eu estou afirmando para você que bote a antena para esse conteúdo. DVA, conteúdo que sempre cai. Eu sempre falava, o DVA é importante. Na prova teve 3 questões de DVA. Balanço, pelo amor de Deus, balanço tem que ir para a prova saber balanço patrimonial. Então, esses são top 10 conteúdos. Se tivesse que rasgar e ir embora, né, 10 conteúdos, professora, do foco são esses. Lembrando que a gente vai colocar no nosso plano de estudos, deixa eu só ver aqui com o pessoal, se já mandou, mas não se preocupem não, que a gente vai mandar para vocês o plano, e aí vou pedir, Erison está aqui, para poder mandar o link daqui a pouco, para que vocês possam ter acesso, né? Então, daqui a pouco aqui, Erison já está aqui, ele está atento, beleza, ele vai mandar para vocês aí um link, para que vocês possam acessar, tá? Então, a gente para vocês esse compromisso que a gente está assumindo de entregar para vocês um plano de estudos com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente vai estar na sua prova. Já estou adiantando o plano, né? Então, esses 10 conteúdos são 10 conteúdos importantes, são conteúdos que se farão presente, muito provavelmente, na sua prova. Então, você não deve baixar a guarda para esses conteúdos. Seguindo, a gente tem conteúdos complementares. Combinação de negócios, consolidação, folha de pagamento, tributo sobre o lucro, ativo intangível, câmbio, indicadores econômicos financeiros e ativos biológicos. Ponto. Professora, né? Esses outros 19, eu preciso estudar 19 conteúdos? Não. A gente vai estudar. Então, eu vou mostrar para vocês noções gerais de todos esses conteúdos aqui durante o curso. Mas, porém, todavia, entretanto, quem são os top 10? Esses aqui. Então, esses conteúdos são os top 10 que você tem que levar para a prova. Seguindo, desses 19 conteúdos, se a gente pudesse escolher um conteúdo, ele está aqui no finalzinho. Por quê? Tem algumas classificações, alguns livros que não botam ele como contabilidade geral, né? Tem gente que coloca aí eles como contabilidade, deixa eu lembrar, o pessoal fala análise das demonstrações, né? Tem livros que colocam como contabilidade geral e outros que colocam como análise das demonstrações. Dessa nossa segunda página aqui,
Se tiver que escolher um conteúdo, esse indicadores financeiros. Professora, todo exame CFC, lá para a partir das questões 40 e poucos, se vocês observarem, tem inclusive padrão de repetição das questões. Então, se vocês observarem a prova, você pegar a prova 2024.1, 2024.2, 2025.1 e a gente vai ter 2025.2. Qual é a estrutura? 2 questões de português. Português vai vir onde? Primeira e segunda questão. Depois disso, a gente vai ter lá a estatística, né? Depois a gente tem lá a ética. Então, existe uma norma, existe uma estrutura que a gente precisa seguir, e essa estrutura é na prova. Então, quando a gente pensa em indicadores econômicos financeiros, todo exame CFC cai um. E quais são os indicadores mais comuns que a gente tem? São os indicadores de liquidez. Então, no exame CFC passado, pediu liquidez imediata. Nesse agora de 2025.1, pediu liquidez seca e liquidez corrente. Então, são fórmulas simples, que se você souber aplicar a fórmula, você vai conseguir conquistar a sua tão sonhada aprovação nesse sentido, certo? E aí, eu vou colocar aqui para vocês, o pessoal mandou aqui para mim agora, pelo WhatsApp, deixa eu ver aqui se vocês conseguem acessar, o link do formulário para vocês acessarem o nosso plano. Veja se vocês conseguem acessar aí, se vai para vocês cadastrarem, porque esse plano só vai ser disponibilizado para quem está aqui ao vivo, né? Então, quem vem entrar depois aqui não vai conseguir acesso. Então, dê uma olhadinha se vocês conseguem clicar aí no chat, eu coloquei aqui para vocês, que o pessoal disponibilizou, para ter acesso ao nosso plano. Dê uma olhadinha, de qualquer coisa vocês sinalizem para mim, tá? Então, o nosso plano, vocês vão receber, vocês cadastram um e-mail e a gente vai mandar para você o plano com as orientações. Seguindo, né, e essa aula também vai ficar gravada, vocês vão ter um período para poder assistir, até mesmo para saber o que priorizar durante o plano. Quando a gente fala de contabilidade de custos, gente, a FGV foi uma mãe em contabilidade de custos em 2025.1. Ela pegou leve demais, nem parecia que era a FGV cobrando. Em 2024.2, ela foi muito escrota. Ela botou custos de uma forma muito difícil. E aí você me pergunta, e agora, professora, se custos vier muito difícil em 2025.2, o que que você vai fazer? Você não vai fazer as questões de custos. Ah, professor, não vai. Questão muito difícil, a gente não faz. Porque eu sempre digo, graças a Deus não é Enem. Por quê? O Enem tem um TRI, então a dificuldade das questões influencia na pontuação. Mas na sua prova, uma questão fácil e uma questão difícil vão valer a mesma coisa. Então, qual é o seu desafio? Saber selecionar as questões fáceis. Terão 25 questões fáceis no exame CFC. Não tenho dúvida disso. Historicamente falando, tem 25 questões fáceis. Qual é o problema? Elas estão misturadas com as questões difíceis. Então, muitas vezes, você vai lá fazer custos. Se você pegar a prova de 2024.2. Se for seguir a ordem das questões, já era. Você vai travar ali em custos na metade da prova e não vai conseguir seguir adiante. Então, você precisa também, por isso que é importante, a gente faz sempre o uso de simulados, como se fosse o dia da prova. Então, para quem está chegando agora, simulado é essencial, porque a ideia é que você trata e pense no exame CFC em saber selecionar as questões, em ter estratégia de resolução de prova, porque não basta só saber a questão, você tem que responder a questão em 4 minutos. Então, às vezes, muita gente se perde em questões difíceis. Questão difícil a gente não resolve. Nessa reta final, não dá tempo para aprender custos com profundidade. Mas dá para aprender, sim, algumas noções gerais sobre o que é custo, sobre o que é despesa, sobre o que é gasto, o que é investimento, o que é fixo, o que é variável, o que é direto, o que é indireto. Isso é importante. Como eu disse para vocês, em 2025.1, a prova foi uma mãe. A FGV pegou muito leve em contabilidade de custos. Além disso, o que é que eu recomendo muito? Indicadores de análise de custos. O que são isso, professor? Indicadores de análise de custos. Ponto de equilíbrio, margem de segurança. Então, esses são os principais cobrados. Ponto de equilíbrio e margem de segurança. Ponto. Esses são os principais. E a gente tem também margem de contribuição. Acabou. Então, percebam, você não vai estudar a contabilidade de custos toda que está no edital. Esses conteúdos que estão aqui, noções gerais de nomenclatura, os métodos de custeio, e saber os indicadores de análise de custos é suficiente. Professora, eu bloqueio com custos. Eu não consigo aprender custos, eu vou entrar em pânico, eu já decidi que eu vou abrir mão de custos. Eu posso abrir mão de custos nessa reta final? Pode. E aí eu vou trazer alternativas para você. Então, custos você pode abrir mão nessa reta final. Deveria? Não deveria. Mas também não é para se matar, nesse sentido.
Quem é que você não pode abrir mão nessa reta final, gostando ou não gostando, esses 10 tops aqui? Esses aqui, tenha certeza. Sua aprovação está nesse slide. Você precisa dominar esses 10 tópicos conteúdos. Agora, o restante, eles são complementares. E aí, quando a gente pensa em uma alternativa à contabilidade de custos, a gente tem teoria da contabilidade. Duas coisas caem em teoria da contabilidade. E eu posso afirmar para você com muita propriedade que estrutura conceitual vai estar na sua prova. É o CPC 00. Na última edição, por exemplo, a gente teve 4 questões só de estrutura conceitual, envolvendo a apresentação na perspectiva dos elementos patrimoniais. Então, você precisa saber ter pelo menos esses 2 conteúdos. A professora tem que escolher, você tem que escolher. Se não quer ir muito para custo, você vai ter que aí aprofundar a sua base na perspectiva da estrutura conceitual. 4 questões de estrutura conceitual. E custos, professora, normalmente a gente tem 5, no máximo 6 questões de custos. Estrutura conceitual, a gente teve 4 questões, né? Então, é importante saber a estrutura dos conceitos básicos. Por último, e é o assunto mais importante no sentido de custo-benefício, é o código de ética. Então, quando a gente fala de ética, vocês podem botar na internet. Cuidado, que vai aparecer um código anterior que tem mais de 100 páginas. Não é esse que cai na prova, não. Você vai botar o código de 2019. Só tem 5 páginas, meu povo. 5 páginas. Em 2024.2, na edição mais difícil que a gente teve, nós tivemos 4 questões do código de ética. O código mais difícil, perceba, a prova, na verdade, a prova mais difícil, e a gente teve 4 questões extraídas do código de ética. E o código de ética só são 5 páginas. É seu dever, é sua obrigação dominar o código de ética. Você tem 1 mês e meio pela frente. 1 mês e meio não, né? 1 mês e 1 semana. Você tem que, para ontem, pegar o código de ética e começar a estudar. 5 páginas. Poderá ter na sua prova, pelo menos, no mínimo, 2 questões, que foi o que aconteceu agora em 2025.1, e no máximo 4 questões de ética, que foi o que aconteceu em 2024.2. Quem sabe aí ele não trabalha com 3 questões. Por mais que o edital fale de uma série de assuntos de ética, o assunto mais cobrado é o código. Então, o código a gente tem aí como campeão de cobrança da FGV. E, nesse caso, além do código de ética, a gente tem algumas normas complementares, como a norma voltada aí à NPG 100, que é o cumprimento da estrutura conceitual voltado para o código de ética e de contadores empregados. Isso aqui, gente, ó, perceba, está por ordem de hierarquia. Quem é a nata do conteúdo? Quem é que você deve se preocupar? Todo o seu foco e a sua energia tem que ser voltado única e exclusivamente para a perspectiva do código de ética, tá? Então, esses são os conteúdos que vão estar no seu plano de estudos, mas vocês vão ver que existe uma prioridade para aquilo que eu estou falando para vocês. Então, esses conteúdos são conteúdos importantes, mas quem é que eu vou botar para você estudar prioritariamente o código de ética? E quando a gente fala de estudar prioritariamente o código de ética, a gente vai ver esse código agora, né? Como é que a gente vai estudar esse código de ética? Uma das coisas muito comuns, e eu sempre falo, eu também já participei do processo de elaboração de questões de banca examinadora, dentro de uma norma, quando tem alguma coisa na norma que tem 4 alternativas, isso é um prato cheio para a gente elaborar a questão. E eu digo e repito, quem já foi meu aluno, quem é meu aluno, quem será meu aluno, quero dizer para você, cuidado. Dentro do código de ética, a gente tem 2 aspectos principais mais cobrados em prova. Primeira coisa que a gente tem que saber dentro do código de ética são as permissões do contador. Aquilo que o contador pode fazer. E por incrível que pareça, o contador só pode fazer, de acordo com o código de ética, 4 coisas. 4 coisas. Aí o que acontece? Vocês vão ver as questões. Questões que a gente trabalha nos nossos materiais, e o nosso material é focado na FGV. Então, a gente pode ter uma outra questão dos exames FC, mas 100%, assim, 100% não, 99,99% das questões são focadas aí na banca FGV. A gente tem aproximadamente um banco de 500 questões. Então, daqui para a prova, se você responder assertivamente 500 questões, eu duvido que você não vai chegar mais confiante. Mas é responder de verdade, não é chutar, não. É saber o que você está respondendo. Porque tem muita gente que vai no automático, não é no automático.
E aí, a gente está pensando nesses 4 itens que o contador pode fazer. No código de ética, só tem esses 4 itens que o contador pode. O que é que o examinador faz? Eu sempre falo para os meus alunos, cuidado com essas permissões. Cuidado com essas permissões. E aí, observem, 4 itens apenas. O restante é resto. E aí, leiam, eu vou beber um pouquinho de água, e leiam aí 4 itens que o contador pode fazer. Volto já. Voltei. Então, vamos lá analisar isso, que é algo que poderá estar na sua prova. O que o contador pode fazer, tá? Então, o contador ele pode publicar trabalho, qualquer trabalho, seja científico, técnico, assinado e sob a sua responsabilidade. Então, eu produzi um artigo científico, eu produzi um trabalho técnico, eu fiz o trabalho, né? Eu assinei, está sob a minha responsabilidade. Claro. O que a banca coloca? Ah, o contador vai assinar um trabalho que ele não fez. Claro que ele não pode fazer isso. Isso é antiético, é proibido. Então, o que ele pode? Publicar um trabalho que ele assinou e que estava sob a sua responsabilidade. Um trabalho que ele fez. Outra coisa que o contador pode. Transferir o contrato que estava a seu cargo. Ele deveria, né? Então, ele assinou o contrato com o cliente. Só que ele percebeu, por exemplo, que ele não era capaz de dar conta do recado. Ele percebeu que ele não ia conseguir prestar o serviço. De repente, ele percebe que o outro colega é mais capacitado, ou é que ele não vai ter tempo. Aconteceu um imprevisto, isso pode acontecer. Só que o cliente, ele fez o contrato, ele contratou Thaís. Mas eu posso transferir, por exemplo, para a Mônica fazer? Posso, desde que eu tenha a assinatura desse cliente. Esse cliente tem que dar anuência por escrito. Por quê, professora? O cliente contratou Thaís. Eu agora quero transferir aquilo que eu ia fazer. Eu quero transferir o contrato. Eu quero passar todo o serviço para a Mônica. Mas o cliente contratou Thaís e ela quer transferir para a Mônica? Pode, desde que tenha a anuência por escrito do cliente. Por que isso, professor? É óbvio, né, gente? Porque, querendo ou não, quando eu transferir esse contrato para a Mônica e o cliente me der a anuência por escrito, nada de boca, tem que ser por escrito, agora vai ser ele e Mônica. Eu não vou ter mais nada a ver com essa história. Então, é muito importante isso. Eu posso pegar um contrato que eu assinei com o cliente e passar para um colega fazer? Posso. Desde que essa transferência tenha a anuência por escrito do cliente. Isso é importante, sabe por quê? Se der algum problema com Mônica e ele, vai ser Mônica e ele. Eu não tenho mais nada a ver com essa história. Quando a gente fizer a transferência desse contrato de serviço. Agora, o que a banca brinca muito com relação a essa questão de ética? A banca brinca muito com a transferência parcial.
O que é isso, professora? Ao invés de transferir o contrato todo, eu chego para a Mônica e digo, Mônica, olha, é o seguinte, estou precisando da sua ajuda. Você me ajuda nesse serviço aqui? Então, eu não estou transferindo para ela fazer tudo. Eu estou pedindo uma ajuda. Ela vai contribuir para esse trabalho. Só que quando isso acontece, a responsabilidade é minha. Se der merda, quem assume sou eu. Então, nesse caso de transferência parcial, eu não preciso da anuência do cliente. Porque na transferência parcial, a responsabilidade continua sendo minha. Então, percebam, existem 2 tipos de transferência. A transferência total, integral, que eu transfiro para outro contador e o cliente dá a anuência, ó, ok, pode transferir. E agora é o cliente com o contador que eu fiz a transferência. Agora, se é uma transferência parcial, eu não preciso da anuência do cliente, porque a responsabilidade técnica é minha. E como eu disse para vocês, se tiver qualquer problema, quem assume sou eu. A banca brinca muito com isso. O que a banca bota? Pode transferir parcialmente? Pode. Mas tem que ter a anuência do cliente. Não, parcialmente eu não preciso da anuência do cliente. Ah, eu posso transferir para outro profissional com a anuência do cliente, mas a responsabilidade continua sendo minha. Não, eu transferi para outro profissional, agora é outro profissional que se vire. Por último, não menos importante, são esses 4 itens, gente, do Código de Ética que cai muito na prova. Aí a gente tem o seguinte, tá lá dito, que o contador pode fazer o quê? Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação os seus títulos, as suas especializações, o serviço que ele oferece, os trabalhos que ele realizou e a relação de clientes, desde que autorizada por estes. Então, por exemplo, o vídeo que eu apresentei para vocês de Patrícia, o vídeo que eu apresentei para vocês de Kelly, os outros depoimentos que a gente tem, são depoimentos em que foi autorizado que a gente pudesse apresentar a imagem, apresentar o vídeo, apresentar o depoimento. Então, existem uma série de outras pessoas que foram aprovadas no exame CFC, mas elas não me autorizaram, porque muitas delas falam, professora, eu já estou atuando, inclusive é um exercício legal da profissão. Eu tenho um Instagram lá com 10 mil seguidores e eu estou atuando como contador lá. Está errado? Tá. Mas ela fala, eu não posso expor que, de repente, alguém vai ver que eu fui seu aluno, então eu não posso. Então, tem muita gente que fala, não, eu não quero ter a minha imagem associada, eu não quero. Então, a gente só pode apresentar as pessoas que nos dão a autorização. Então, você, como contador, você quer fazer propaganda. Inclusive, a propaganda tem que ser moderada e discreta. Nessa propaganda, você pode dizer seus títulos, suas especializações, a sua formação? Você pode. Você pode dizer para quem você trabalhou? Pode. Você pode trazer a relação dos seus clientes? Pode, desde que o cliente autorize. Esses 4 itens são queridíssimos da FGV e você precisa estar atento. Claro que isso não vai te dispensar de ler o Código de Ética como um todo. Você tem que ler o código todo. Mas esses 4 itens eu sempre chamei a atenção no aulão de véspera. E qual foi o resultado disso? Vocês vão ver agora. A gente teve uma questão de 2023. Essa questão a gente resolveu no aulão de véspera de 2025.1. A gente vai fazer o nosso aulão de véspera, são 10 horas, né, junto comigo, e a gente faz na véspera da prova. No aulão de véspera de 2025.1, eu apresentei para vocês esse ponto do Código de Ética e trouxe essa questão. Essa questão da FGV de 2023, tá? E a questão quer saber da gente o seguinte, o que o contador pode? De onde é que ele está tirando isso? Ele está tirando isso daqui, ó. Das permissões. O contador só pode 4 coisas, de acordo com o Código de Ética. E agora a gente vai ver, né, o que o contador pode fazer nessa questão de 2023. Aí ele diz assim para a gente, o contador pode transferir parcialmente o serviço? Posso. Posso pedir ajuda a outro profissional. Aí ele vai e diz, transferindo para esse a responsabilidade? Não. Se a ajuda é parcial, a responsabilidade técnica é minha. Transferência parcial, eu não transfiro para o outro contador. Eu continuo com a responsabilidade técnica. Então, aqui está errado. Aí ele fala, eu posso publicar em meu nome, ó a loucura, trabalho técnico-científico do qual eu não tenha participado. Se eu não participei, meu povo, como é que eu vou botar meu nome no trabalho?
né? Parece até coisa de escola, né? Bote meu nome aí, né? Eu quero pongar. Não, não pode. Ah, mas é útil para a comunidade? Sim, mas você não fez. Então, se você não participou, você não pode colocar seu nome. Próximo item. Posso transferir o contrato a um outro profissional contábil? Posso. Que eu acho que é mais capacitado do que eu para fazer isso? Posso. Transferir totalmente. O outro profissional é melhor do que eu para fazer. Posso fazer isso? Posso. Aí ele diz para a gente, mesmo sem anuência do cliente. Não, gente, isso não existe. Se eu estou transferindo para outro profissional fazer, e aí a transferência total, tem que ter anuência do cliente por escrito. Quem é o nosso gabarito? O nosso gabarito vai ser letra D de dado. O que é que eu posso fazer? Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, título, especialização, desde que autorizado pelos clientes. Perceba, está muito parecido com o que, professora? Com isso aqui, ó. Nosso aluno de véspera, 2025.1. Aí, quando chegou na prova de 2025.1, temos essa questão aqui. E aí teve gente que disse assim, professor, eu acho que essa prova, né? Primeiro que já olhou algumas coisas assim, disse assim, poxa, eu acho que eu já vi essa questão antes, não é possível, eu sinto alguma coisa parecida. Se vocês observarem, já vou logo para o gabarito, o que é que o contador pode fazer? Aqui. Por incrível que pareça, eles mantiveram até a mesma alternativa correta. Então, o contador pode fazer o quê? Indicar em qualquer modalidade os títulos, as especializações, os serviços, desde que é autorizado por ele, acabou. Então, assim, no código de ética vai cair na sua prova? Vai. E a FGV vai copiar e colar o que está no código de ética. Ela não vai inventar, ela vai copiar e colar do código de ética. Por isso que o código de ética é importante, que vocês tenham familiaridade com eles. Com ele. Eu trouxe para vocês alguns aspectos, mas é importante ler todo o código de ética. E aí, o nosso gabarito vai ser a letra D de dado. Ah, professora, vamos olhar as outras alternativas, né? Então, vamos lá. Lembrando, gente, que o contador pode, de acordo com o código de ética, que é essa nossa norma, né? Aqui está a norma, mas essa é a norma do código de ética, só pode 4 coisas. O resto aqui não pode. Mas vamos lá, ver as alternativas. O contador pode se utilizar de posição ocupada para benefício próprio? Lugar nenhum nisso, né, gente? Você nunca pode utilizar, fazer aqui, pegar o poder que você tem para se beneficiar. Então, aqui está totalmente equivocado. Eu posso fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que eu ofereço, sobre a minha competência, minha experiência? Não. Tem que ser proporcional, tem que falar a verdade. Aí eu posso me apropriar de trabalhos que o colega fez, mesmo que eu não tenha participado, e dizer que é meu? Jamais. Isso aqui é plágio, isso é crime. O que é que eu posso indicar em qualquer modalidade? Então, fica atento. Quando a gente fala, historicamente falando, a FGV gosta muito desse item aqui. Ele pode brincar com esse item. Então, fiquem atentos a ele. O outro item do Código de Ética, muito querido, né, que a gente tem aí para vocês ficarem muito atentos a respeito é: professor, e se eu resolver ser infrator? Né? Resolvi não obedecer o Código de Ética. Se você não obedecer o Código de Ética, você vai ter consequências, você vai ter penalidades, você vai ter punições. E quais são as 3 punições que você pode sofrer de acordo com o Código de Ética? Perceba que a gente não fala de prisão da pessoa, a gente não fala aqui de multa, de cassação, não. Isso aí é disciplinar. Eticamente falando, a gente tem 3 únicas punições. Se for algo considerado leve, eu faço uma advertência reservada. Se for algo considerado intermediário, eu faço uma censura reservada. Se for algo muito grave que esse contador fez, eu coloco no ventilador. Eu coloco para todo mundo saber. E a gente tem uma censura pública. Então, isso é importante saber. Caiu nos anos CFC, só quais eram as penalidades. Você tinha que saber que eram só essas 3. Além disso, o histórico do contador importa. Né? Então, a gente pensa aí muito penalidade, lembra um pouco do direito penal. E nessa questão, inclusive,
quando a gente fala aí da dosimetria da pena, lá no direito penal a gente tem também os atenuantes e os agravantes. Então, quando o contador ele tem uma vida que foi o que a gente chama de ficha suja, isso vai agravar ainda mais a pena. Então, ao invés de dar uma censura reservada, eu dou uma censura pública para ele. E quais são esses agravantes? Quais são as coisas que podem fazer com que a gente aumente a punição desse contador? Então, a gente tem aí, de acordo com o Código de Ética, eu tenho um contador que tem um passado sujo. Esse contador, ele maculava publicamente a imagem do contador. O que vai acontecer? Ficava falando mal da imagem de nós, contadores. Esse contador merece ter uma punição mais severa. A gente vai ter aí um agravante. É um contador que eu costumo brincar que já não é mais réu primário. É um contador que tem uma punição ética que foi transitada em julgado. Está com a ficha suja. Merece uma punição mais severa. Poxa, depender da gravidade da infração. Quanto mais grave, por exemplo, o contador envolvido com lavagem de dinheiro. Não dá para passar a mão pela cabeça. Ah, de repente lá ele fez, vamos pensar, né? Tem algumas coisas um pouquinho mais leves com relação ao Código de Ética. Ah, de repente ele colocou, por exemplo, o nome de um cliente, o cliente não tinha autorizado, tá certo? Não. A gente vai ter que retratar e corrigir. Poxa, mas aí ele está envolvido com lavagem de dinheiro, com sonegação fiscal, não dá para passar a mão pela cabeça. Então, existem 3 coisas que vão agravar a pena do contador. Quais são essas 3 coisas, professora, que eu devo levar para a prova quando a gente pensa na dinâmica de quê? Passado sujo. Esse passado sujo é um contador que falava mal da profissão. É um contador que já não é mais réu primário. E a depender da gravidade da infração. Ponto. Por outro lado, a gente tem os atenuantes, que é aquele contador que tinha um histórico positivo. Era um contador que tinha uma reputação, uma boa reputação. Então, se eu tinha uma reputação ruim, o que vai acontecer? Eu vou agravar a pena, eu vou aumentar essa pena. Mas se eu tinha uma boa reputação, poxa, era um contador que defendia a profissão. É um contador que a gente tem que levar em consideração que ele tinha um bom histórico. Poxa, era um contador que é réu primário, né? Então, ele não tem punição anterior, está chegando agora. Isso é levado em consideração. Poxa, é um contador que prestou serviços relevantes para a contabilidade. É um contador que aplicava salvaguardas. Era um contador preocupado, zeloso com a profissão. Então, a gente vai atenuar a pena dele. Então, de repente, ao invés de dar uma censura pública, a gente dá uma censura na perspectiva reservada. Então, o que é que eu quero que vocês levem para a prova? Saber quais são as penalidades e saber que existem agravantes, coisas que vão fazer com que a penalidade seja mais dura para esse contador, e a gente tem os atenuantes que vão reduzir a penalidade. Por que eu estou chamando a atenção de vocês disso, tá? A gente tem aí uma questão de 2023 da FGV, e nessa questão, a gente tem aqui, a gente vai sempre, né, responder as questões, e aí, se vocês observarem, nem fico lendo o enunciado, eu vou saber o que a questão quer saber de mim. A gente vai sempre para o comando, que é essa linha final. Então, é sempre de trás para frente. Eu leio o comando para depois ir ler as questões, né, o que está apresentando no enunciado. Então, o que é que o comando está trazendo para mim? Ele quer o atenuante. E o que é que eu tenho que pensar? O que é esse atenuante? É aquilo que vai reduzir a penalidade. Então, o que é que vai reduzir a penalidade desse contador? Ou seja, coisas boas que ele fez. Então, o que é que a gente tem aqui na nossa questão aqui para eu ampliar para vocês? É um contador que aplicou salvaguardas. Ele fez coisa boa para a profissão. Então, isso é um atenuante. É um contador que tem uma punição ética transitada em julgado, ou seja, ele já não é mais réu primário. Isso é, na verdade, o que a gente chama de agravante. É um contador que prestou serviços relevantes para a profissão. Então, a gente vai ter aí o que a gente chama de atenuante. Ele fez coisa boa para a profissão. É um contador que defendia a classe contábil. Isso é um atenuante.
Poxa, era um contador que maculava, falava mal da profissão. Não pode, nem da profissão, nem do contador, de jeito nenhum. Isso é um agravante. Então, qual é a expectativa que pode ter na sua prova? Você tem que estar atento. Misturar tudo. Então, ele misturou atenuante com agravante e te pediu o atenuante. Então, o que você vai fazer? Ele não pediu atenuante, então você vai deletar os agravantes. E, no final das contas, quem são os atenuantes? Itens 1, 3 e 4. O nosso gabarito, itens 1, 3 e 4, cadê ele? Nosso gabarito letra D de dado. Ah, professora, isso foi quando? 2023, né? 2024, olha o exame CFC aqui. Só que aí o que foi que a FGV fez? 2023, num outro concurso, ele pediu o atenuante. Aí, o que a FGV faz? Vou colocar aqui para vocês. Em 2024, ele pede quem? O agravante. Então, ele pode brincar, viu? 2025, professor, isso vai estar na minha prova com certeza absoluta, não posso garantir isso. Mas é um ponto que eu quero chamar a sua atenção, pode brincar com isso aí. Então, quais são os agravantes, né, que a gente tem aqui agora? Ele quer saber a gravidade da infração, sim. Eu não posso comparar um cara, por exemplo, que teve um desentendimento com um colega, com um cara que lavou dinheiro, sonegou tributo, não posso. Então, a gravidade da infração influencia, isso é um agravante. Punição ética anterior transitada em julgado, né? Então, ele foi realmente considerado culpado. Então, isso é um agravante. A aplicação de salvaguardas, não. A salvaguarda é a ideia de proteger, de zelar o patrimônio. Então, isso aqui é um atenuante. Ação ou omissão que maculou, falou mal da profissão. A gente não pode nem falar da profissão, não pode nem falar mal do conselho, tá? Isso cabe penalidade ética. Ah, professora, mas eu discordo de muita coisa. Eu sei, mas não pode. Você tem penalidade aí. Está lá no nosso código de ética. Então, o que a gente tem aqui como agravante? Nosso agravante é o item 1, o item 2 e o item 4. Portanto, nosso gabarito, item 1, 2 e 4, letra C de casa. Então, percebam, existe um padrão da FGV. Questão de 2023, vou mostrar aqui para vocês, questão de 2023, pediu atenuante. Questão de 2024 pediu agravante. E tudo isso vinculado ao Código de Ética. Quando a gente viu essa questão aqui, questão de 2023 pediu que o contador pode. Questão de 2025 pediu que o contador pode. E a alternativa correta foi igual, né? Tanto na questão de 2023 quanto na questão de 2025. Então, existe uma previsibilidade, né, a respeito de quais são os conteúdos que você deve priorizar. Então, como eu trouxe para vocês, conteúdos que devem ser priorizados, código de ética, com certeza. Dentro do código de ética, é claro, a gente tem uma aula de ética aí, que se a gente for levar em consideração, item por item, a nossa aula de ética é de mais ou menos uns 40, 50 minutos, item por item, sem falar na prática de questões, mas a gente não pode deixar de estudar ética. Por último, não menos importante, para a gente encerrar nossa aula de hoje, questão queridíssima do exame CFC. Eu sempre bato na tecla e sempre isso cai na prova. E caiu 2 questões na prova de 2025.1. Caíram 2 questões em 2024. 2 questões em 2025.1. Você acha que isso não vai estar em 2025.2? Muito provavelmente sim. Gente, a gente tem um regime de competência e a gente tem um regime de caixa. Cuidado, pelo amor de Deus. Né? O regime de competência, que é o que é cobrado em prova, na maioria das vezes, não importa se pagou ou se recebeu. O que você tem que se perguntar para gabaritar as questões é: quando o serviço foi prestado, quando a mercadoria foi entregue ou foi consumida, é só isso. Ah, professora, mas pagou em fevereiro e prestou o serviço em abril. Quando é que deve ser reconhecida? Em abril, quando o serviço foi prestado. Ou, na perspectiva da despesa, quando a despesa foi realizada. É isso que você tem que saber, ponto. Sabendo isso, você iria gabaritar pelo menos 2 questões em 2025.1. Caiu também em 2024.2, caiu em 2024.1. E você acha que isso não vai cair em 2025.2? Então, saber essa diferença, porque muita gente se atrapalha todo. Então, regime de competência, não importa se pagou ou se recebeu. O que importa é quando ocorreu o fato gerador.
Já o regime de caixa, não. O regime de caixa, o que importa é se entrou ou saiu. Em termos de demonstração financeira, né, a demonstração financeira que importa o caixa é a DFC. Balanço, DRE, DMPL, DVA, não importa. É tudo competência. E, professora, como é que isso vai cair na minha prova em 2025.2? Analisando a FGV, você vai ver como é que isso vai estar em 2025.2. Eu não posso afirmar 100%, mas tem uma probabilidade muito grande, mas gigantesca, desse assunto estar na sua prova. E você vai ver como é que você vai gabaritar esse tipo de questão de forma muito simples, de forma muito assertiva. Percebam, a FGV, eu não tenho acesso à banca em si. Eu não tenho acesso privilegiado à prova, mas eu tenho acesso às provas anteriores. Então, numa base de dados de 500 questões, você começa a perceber que tem assuntos que se repetem muito. Aqui eu não trouxe nem metade, né? Metade não trouxe nem 10% das questões da FGV que fala desse assunto. Então, é um assunto que está ali o tempo inteiro sendo cobrado. Por isso que no banco de dados é sorteio, tem uma possibilidade muito grande desse assunto estar na sua prova. Então, esse assunto é com base na DRE, que é demonstração contábil, mas a gente está trabalhando regime de caixa e regime de competência. Então, para gabaritar, não quero saber quando pagou, eu quero saber quando o serviço foi prestado, quando a mercadoria foi entregue. E aí, o que é que eu acho que vai estar na sua prova de 2025.2? Vai ter alguma conversa de prestação de serviço, ou de entrega de mercadoria, alguma coisa nesse sentido, vai ter pagamento, vai ter coisa, e ele vai perguntar quando é que deve ser reconhecido. Aí você tem que saber, você tem que se perguntar, quando o serviço foi prestado, quando a mercadoria foi entregue ou consumida. É nesse momento que você vai fazer o reconhecimento. Como sempre, a gente vai para o comando da questão. A questão quer saber da gente o seguinte: assinale o mês em que a receita foi reconhecida de acordo com o regime de competência. Se ele não falar sobre regime nenhum, você vai considerar regime de competência também, tá? Se ele falar regime de caixa, aí sim, interessa pagamento. Mas não teve nenhuma questão até hoje que ele falou regime de caixa. Você vai ficar atento. Regime de caixa é pagamento. E regime de competência é fato gerador. Quando de fato aconteceu. Aí ele quer saber, de acordo com o regime de competência, quando a receita foi reconhecida. Ponto. É uma editora de livro. Quando o livro foi entregue? Só isso você vai procurar na questão. Aí ele vai contar a história, que a sociedade encomendou o livro, que em fevereiro foi pago. Muita gente desavisada. Em fevereiro. Não. Fevereiro foi a receita antecipada, que é conta de passivo, né? Que a gente estuda também, balanço patrimonial, com certeza vai estar na sua prova. O valor integral, não sei o quê, os livros foram elaborados em março. Quando foi entregue? Não quero saber de outra história. Quando foi entregue o livro? Quando o serviço foi prestado? Quando a mercadoria foi entregue? O livro foi entregue à sociedade em abril. Acabou. Quando a receita deve ser reconhecida? Em abril. Gabarito letra D. Acabou a história. FGV 2024. Aí, professora, chega exame CFC de 2024. Inclusive, se eu não me engano, esse foi o exame CFC, estou na dúvida agora, se foi 2024.1 ou 2024.2. Mas, independente disso, tem história. E ele pergunta o quê? Observe aqui, ó. A receita, quando é que deve ser reconhecida? Perceba que ele não falou regime de competência. Se ele não fala regime de competência, você adota regime de competência. Só se ele dissesse regime de caixa, que eu acho provavelmente que ele não vai fazer. Aqui nessa questão, ele fala regime de competência. Nessa outra aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui, ele fala de regime de competência. Quer saber quando a receita foi reconhecida. Nessa outra questão, ele fala quando a receita deve ser reconhecida, mas não fala de regime de competência. Você vai usar regime de competência. Você quer saber quando a pessoa recebeu o dinheiro? Não. Você quer saber quando o serviço foi prestado, quando a mercadoria foi entregue. Contou a história que a companhia aérea, inclusive parece que foi a mesma pessoa que fez, né? Que foi em fevereiro, mesma data, né? Fevereiro, recebido à vista. E daí, esqueça isso. Você quer saber o seguinte, quando as pessoas viajaram de fato, que é quando o serviço realmente foi prestado pela companhia aérea, as viagens, os clientes, supondo que os clientes viajem em junho, ponto.
Quando a receita deve ser reconhecida, meu povo? Em junho. Quando os clientes viajaram. Ah, professor, está muito fácil. Olha o exame CFC de 2025. Não fiz nenhuma alteração para você. 2 questões dessas. 2025 agora, você pode pegar lá a prova. Regime de competência. E ele quer saber quando que é uma despesa deve ser reconhecida. Professora, mas a gente falou de receita, agora ele botou despesa. É a mesma coisa. A despesa vai ser reconhecida quando ela for de fato executada. E aí é isso que você tem que saber. Quando foi que a despesa foi executada? Não foi quando você pagou. A receita é quando a gente pensa em receber. Não foi quando recebeu. Da mesma forma, a despesa não foi quando você pagou. Serviço foi prestado, mercadoria foi entregue, mercadoria foi consumida. Então, quando é que eu vou reconhecer essa despesa de acordo com o regime de competência? Isso foi o exame CFC de 2025.1, tá? Quando a gente for observar lá, e isso caiu lá no nosso aluno de véspera, a pessoa, poxa, realmente estava na prova. A gente vai pensar o seguinte, ele vai falar que foi uma agência, inclusive está até, né, influenciadores digitais e pacote de 8 meses em redes sociais. Ele fala que em maio pagou à vista. Quero nem saber quando foi que pagou. Eu quero saber quando o serviço foi prestado. Ele fala para a gente que o serviço foi prestado, aqui, foram realizadas 4 inserções em junho e em julho. Gente, acabou. Eu paguei 20 mil por 8 sessões. Ele fala aqui, cadê? Empresa, cadê? Aqui, 8 sessões. Paguei 8 sessões. 4 foram prestadas em junho e 4 em julho. Pronto. Quando a receita deve ser reconhecida, na verdade, quando a despesa deve ser reconhecida, que eu fiz o pagamento aqui dessa despesa, é em maio, quando eu paguei? Não. É quando, de fato, o serviço foi prestado para mim. Quando o serviço foi prestado para mim? Em junho e julho. Acabou. Então, quando foi realizado, essa é a palavra, quando foi entregue, foi realizado em junho e julho. Qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito vai ser a letra B de bola. Aí, o que é que muita gente desavisada fez? E vocês não vão fazer isso, pelo amor de Deus. Vocês podem errar qualquer outra questão, mas a questão dessa não deve ser errada. Muita gente desavisada marcou letra A. Por que, professora, muita gente desavisada marcou letra A? Porque viu na questão, e é sempre a mesma pegadinha. Por quê? Na questão ele falou que em maio, vou mostrar aqui para vocês, na questão ele fala que em maio pagou à vista 20 mil. Aí a pessoa desavisada marca na prova a letra A. Não esqueça, não interessa. Escreva lá na prova, veja o regime de competência, ou falou de despesa como um todo. Não interessa quando pagou, não interessa quando recebeu, se for receita, interessa quando o serviço foi prestado, de fato, quando a mercadoria foi entregue, tá? Vocês podem errar qualquer outra coisa, mas na questão dessa, não vão errar, pelo amor de Deus. Nosso gabarito, letra B de bola. Bom? Última questão para a gente resolver. Última. 2025.1 também, tá? Regime de competência. Aqui. Copiei e colei da prova. A questão fala o que para a gente? Quando a despesa deve ser reconhecida. Perceba, ele não falou de regime de competência. Mas é sua obrigação saber que quando a gente fala de despesa, a despesa deve ser reconhecida quando? Quando o serviço foi prestado, quando a mercadoria foi entregue ou foi consumida. E aí a questão fala para a gente que comprou material em agosto, que o pagamento foi realizado em novembro. Interessa pagamento, meu povo? Esqueça isso. Esqueça quando foi que você comprou, esqueça quando foi feito o pagamento. O que interessa é quando foi realizado de fato. Foi realizado quando ele fala para a gente que os materiais foram utilizados em setembro. Quando é que a despesa deve ser reconhecida? Em setembro. Nosso gabarito letra B. Então, eu, historicamente falando, acredito demais que na sua prova de 2025.2 vai ter alguma questão dessa. Vai ter uma historinha dessa, porque muita gente erra. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que caem nessas pegadinhas.
Eles, inclusive, divulgam um relatório com as questões que as pessoas mais erram. E essas questões de regime de caixa e competência são campeãs de erro. E o que vai acontecer? Eles repetem. Porque eles sabem que a galera vai cair. Mas vocês não vão cair. Por isso que eu digo para vocês e repito, conhecimento é poder. Vocês conhecem agora o regime de caixa e o regime de competência. Vocês sabem que o regime de caixa é quando entrou, impactou no caixa. Regime de competência, não. Não interessa quando pagou ou quando recebeu. Quando foi o fato gerador? Questão de 2024. Quando o livro foi entregue? Em abril. Registro em abril. Questão do exame CFC de 2024. Quando foi que a receita da companhia aérea deve ser realizada? Quando, de fato, o serviço foi prestado. O serviço foi prestado quando? O serviço foi prestado em junho. Reconhece em junho. 2025. Quando é que o serviço foi prestado? Nesse caso aqui, para reconhecer a despesa. Em junho e julho. É junho e julho. Não interessa quando pagou e recebeu. E, por último, essa questão de que quando é que o serviço ele deve ser reconhecido. Nessa perspectiva dessa despesa, ela deve ser reconhecida quando, de fato, foi utilizado o material. O que a gente está falando? Ocorrência do fato gerador. Portanto, o nosso gabarito vai ser letra B de bola. Então, acredito demais nesses conteúdos e nessa reta final, como eu falei para vocês, agora é colocar foco e energia naqueles conteúdos que verdadeiramente são cobrados em prova. Porque, por mais difícil, né, que seja o processo, mais uma vez eu estou dizendo para vocês, tenham sede de conhecimento. Porque conhecimento transforma o seu olhar. Conhecimento transforma não só o seu olhar, mas a sua realidade, e conhecimento traz resultado. Nessa reta final, eu tenho certeza que essa aula de hoje, Código de Ética, vocês vão lembrar de mim em 2025.2, que a gente trabalhou. Vocês vão lembrar, inclusive, agora de regime de competência, porque são aspectos, historicamente falando, que a gente tem aí a propriedade de dizer para vocês que são conteúdos que você deve colocar o seu foco e energia. Dito isso, quando a gente pensa, professora, você está falando isso, mas eu realmente não sei, né? Não sei com relação a essa questão, falta menos de falta um mês e uma semana, e eu acho que eu não vou ter tempo para estudar, e se eu for fazer a prova, eu acho que eu não vou conseguir estudar tudo, eu agora não tenho dinheiro para investir, se eu for, eu vou me frustrar de novo. Como eu disse para vocês, a gente vai liberar uma oferta que a gente nunca fez isso antes. Nunca fez isso antes. E no final das contas, é importante destacar para vocês, nessa reta final, que o mais lógico seria jogar para cima, né? O mais lógico seria você desistir do processo. E eu quero dizer para vocês que ainda dá tempo de o jogo, mas você precisa se esforçar, você precisa ter bom ânimo, você precisa co-criar a sua realidade. E aí eu gosto muito de chamar a atenção de vocês, mais uma vez, sobre a importância. Você sai em desvantagem se você não tem fé. Você precisa acreditar. E aí eu sempre trago, né, o Josué, capítulo 1, versículo 9, que era meu mantra diário. E aí tem algumas versões, né? Essa aqui eu gosto muito, né? Do esforça-te e tem bom ânimo. É preciso se esforçar e ter um bom ânimo. E muitas vezes, muitos de vocês estão querendo desistir. E eu quero dizer para você, não temas, não se espante, não se desespere, porque você não está sozinho, você não está sozinha nessa jornada. E eu costumo dizer ainda, muito importante você lembrar, a gente tem aí essa analogia, é preciso suportar o processo para viver o propósito. E esse processo, ele acaba sendo muito mais leve, muito mais tranquilo, e mostra para você que ainda dá tempo, sim, de mudar o jogo. E eu não estou falando isso da boca para fora. Inclusive, nós temos o caso de Dani. Essa turma que eu estou oferecendo para vocês agora é uma turma que a gente oferecia 15 dias. Mas para dobrar a sua chance de aprovação, eu estou oferecendo essa turma de 30 dias, né? Mais ou menos 30 dias, que a gente vai começar a semana que vem. A Dani, ela chegou quando a gente fazia em 15 dias. Lembrando, você vai estudar agora de domingo a domingo. Professora, eu quero um dia da semana para descansar. Não tem dia da semana para descansar, não. Agora é hora de estudar de domingo a domingo. Nem que seja 20 minutos, mas você vai ter que procurar tempo para poder estudar. E aí, Dani vai dizer aqui para vocês. Ela estudou 15 dias com a gente. Você está tendo a oportunidade de estudar 30 dias. O dobro de oportunidade que Dani teve. Ela terminou a faculdade em 2023. E ela foi aprovada ainda na faculdade.
E aí eu quero dizer para você o seguinte, ela vai dizer que estudava de domingo a domingo, tá? Os conteúdos certos do agora, exatamente essa oportunidade que vocês estão tendo. Principalmente com a cara e com a coragem. E eu voltei muito frustrada. Meu nome é Daniela, eu sou recém-formada em Ciências Contábeis, concluí ainda ano passado. Fiz a prova do CFC também ainda ano passado, achando que o que eu tinha aprendido na faculdade seria suficiente para que eu conquistasse a aprovação. Só que eu acertei apenas 18 questões, estava estudando assim, mas de modo lento mesmo. Quando ficou faltando apenas 15 dias para a prova, falei, meu Deus, não vou passar novamente. E foi quando eu estava passando os vídeos no TikTok que eu vi um vídeo da professora Thaís e ela estava falando sobre um curso da turma Sprint. Faltava apenas 15 dias. E foi aí que eu vi a oportunidade, eu achei muito didático. Foram 15 dias incansáveis, de domingo a domingo. Foram disponibilizados vários guias e eu estava correndo atrás para poder pegar o conteúdo. Não me arrependo, não me arrependi. Foi um investimento e tanto. Quando eu fiz a prova, eu tive a certeza que eu iria passar ainda no mesmo dia, porque o que foi passado por ela realmente caiu na 30 questões e foi apenas na segunda tentativa. Eu já consegui a aprovação. Não é muito difícil. Nós devemos apenas estudar de maneira eficiente. Assim, o curso que é disponibilizado da professora Thaís é excelente para isso. Eu agradeço muito a professora por essa oportunidade. Ela sabe dar aula mesmo com maestria. E aí eu quero dizer para vocês, né? Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória. Então, Dani chegou faltando 15 dias para a prova. E a gente tem diversos aprovados, de diversas turmas. Essas são pessoas de norte a sul do país que nos autorizaram a apresentar para vocês. Então, a gente tem gente da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Dani lá do Tocantins. A gente teve aí essa oportunidade de ter contato. A gente teve aqui, como eu mostrei para vocês, um pouco da trajetória de, por exemplo, da Fabrícia, e chegou com garra, com coragem. Fabrícia não estava estudando nada. Faltando 15 dias, ela foi lá e conquistou a aprovação. Mudou o jogo. Porque, às vezes, a gente fica com aquela ilusão. Faço aqui, não tem depois eu faço, não. Tem que ser agora. Porque você tem aí um mês e uma semana antes da prova. Então, a gente teria vários depoimentos para mostrar para vocês de verdade. Aqui a gente tem a Kelly do Rio de Janeiro, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem a Patrícia, a Kelly já tinha 20 anos de formado. Patrícia, que também estava se formando. E se vocês observarem, uma coisa muito importante com a qual eu me preocupo, vocês podem colocar meu nome na internet. Então, se vocês colocarem o nome completo, né? Thaís Santos da Cruz, vocês vão ver lá as minhas aprovações em concursos federais, também concursos estaduais, inclusive na perspectiva também municipal. E vocês vão ver também, quando a gente pensa, se você colocar a professora doutora Thaís, vai aparecer a nossa reputação no Google, né? Então, são alunos que, além de trazer depoimento para a gente em vídeo, além de apresentar e permitir que uns falam, eu quero que a minha vida possa contribuir para inspirar outras pessoas, porque a minha vida foi transformada. Pra vocês terem ideia, vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, vocês podem colocar aí na internet, vocês podem colocar aí professora doutora Thaís Cruz, que vai aparecer meu nome, vai aparecer a minha reputação. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com esse processo, e o processo, ele é realmente sério. E a gente está comprometido com o propósito da aprovação de vocês. Pra vocês terem ideia, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, por exemplo, vocês podem colocar, essas pessoas, elas são reais. Avaliações, né? Aqui são 20 que estão aparecendo para a gente agora. E aqui são avaliações recentes desse ano que a gente tem aqui que as pessoas colocaram. Amanhã no Instagram. Franco, ele estava desde 2011 tentando. Ele já tinha feito mais de 20 provas. E ele conseguiu a aprovação agora, em 2025.1. Vou mostrar aqui para vocês, ó, em 2025. E ele vai falar, né? Que eu não ensino a prova, né? Eu ensino a amar a contabilidade, valorizar a profissão, se valorizar, e é sempre contabilizar transformações. A gente tem ali sonhos para serem realizados.
Mas, por exemplo, a Fabi aqui, ó, gente, a gente está falando de histórias reais, tá? Fabi fala que ela me conheceu numa live no Instagram, faltando 15 dias para a prova. E ela não tinha estudado nada. Ela não estava estudando nada, ela já estava pensando em desistir, em fazer a prova por fazer. Mas ela acreditou no processo e veio e foi aprovada. Ela vai falar para a gente, as aulas online, o atendimento que a gente tem, o suporte da nossa equipe faz a diferença, e ela fala que indica a gente de olhos fechados. Aqui a gente tem o depoimento da Dânia, que foi essa que eu apresentei para vocês. Então, 15 dias apenas ela conseguiu a aprovação, estudando de forma intensa o conteúdo certo, do jeito certo. Então, se você está achando que você não dá conta, você acha que você não vai conseguir, eu posso dizer para você que ainda existe aí uma luz do fim do túnel. Se você se dedicar, se você conseguir intensamente pensar nessa perspectiva de estudar os conteúdos certos da maneira correta, tenha certeza, você vai colher agora, em setembro, a sua aprovação. Professor, o caminho é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. E você pode estar se perguntando nesse momento, será que esse CFC 4D é para mim? Né? Será que essa turma aí de reta final é para mim? A gente fez uma mudança, né? Então, a turma de reta final, que era a turma da galera que vinha com sangue no olho mesmo, de estudar aí 15 dias, 8 horas por dia, né? Então, era uma galera assim que vinha muito maior, né? A gente resolveu duplicar as chances e colocar 30 dias. Então, o CFC 4D é para qualquer pessoa que queira verdadeiramente se comprometer com o propósito da aprovação. Não importa se ela está se formando ou se ela tem 20 anos de formada, se ela já fez a prova mais de 15, 20 vezes, não importa. Ela realmente está comprometida com o propósito da aprovação, então o CFC 4D é o lugar para ela. E nesse sentido, se você vai fazer a prova pela primeira vez, ou se você já foi reprovado várias vezes, o melhor momento para você se preparar é agora. A gente não tem mais tempo a perder. A galera que gosta de procrastinar, de deixar para depois, já chega. Agora segura na mão de Deus e vai com tudo para tentar fazer a aprovação acontecer. Então, esse é o melhor momento, tá? Quando eu digo para vocês, quando a gente pensa na estrutura, você iniciando seus estudos agora, imediatamente, né? Então, a gente está com as inscrições abertas. Agora, terminando essa aula, você já pode ir as aulas, a gente tem aulas estruturadas em blocos. Agora, não tem tempo a perder. Vai estudar, não sei se vai ser acordar mais cedo, dormir mais tarde, durante o horário do almoço, não sei. Tem que fazer sacrifício, meu povo. Como é que você vai chegar exaustivamente agora? O jogo é ganho no treino. Então, o que é que está incluso no CFC 4D? Você vai ter acesso a todas as aulas do método do CFC 4D, nossas imersões ao vivo, práticas objetivas, que vão acontecer 2 vezes por semana, sempre às quartas e sextas-feiras, simulados. A gente tem um resgate da aprovação. O que é esse resgate da aprovação? É uma semana intensiva junto comigo. A gente começa a semana na segunda e só termina no sábado com o nosso aluno de véspera. E você vai ter todo o suporte de tirar dúvidas até o dia da prova. Então, a gente vai estar aí sempre à sua disposição. Nesse cenário, muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, né? Por que que eu vou escolher o CFC 4D? Mais uma vez, eu digo para vocês, não é um simples curso preparatório. É um acelerador de resultado. Por que que a gente acelera seu resultado? Porque as aulas são práticas, são objetivas, o foco é na FGV, então as questões são da FGV. A gente vai responder aproximadamente 500 questões da 500 questões da banca, você não chegue mais confiante no dia da prova. Se você entender o padrão de cobrança, isso é muito importante. Temos 5 simulados no modelo da vivo para potencializar ainda mais seus resultados, o suporte tira dúvida, o certificado de 100 horas complementares, o Zap Treino, para a gente poder treinar aí durante essa perspectiva. Além disso, é importante dizer para vocês, se por um acaso, qualquer que seja, a gente tem um compromisso muito grande, além de ter o Código de Defesa do Consumidor, a gente se preocupa com a nossa reputação. Como eu falei para vocês, se coloca lá, professora doutora Thaís Cruz, a gente tem todas as nossas avaliações 5 estrelas, de excelência. Mas se por um acaso você não gostar da metodologia, você vê que não vai dar para você, a gente tem aí, você tem 7 dias para poder experimentar e o risco é 0. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você talvez nem fique no curso, são 7 dias que vão fazer total diferença. E quando a gente pensa nessa dinâmica, você pode estar se perguntando, mas professora, qual é o valor do investimento?
Eu não vou nem entrar aqui mais no conhecimento, eu sei que já está tarde, muitos de vocês já querem descansar. E se você for pensar, como eu disse para vocês, quantas oportunidades profissionais você já perdeu? Quantos sonhos você deixou de realizar por não ter o seu CRC ativo? Cada um sabe da sua realidade. Em termos de faculdade, as meninas dizem ali, aprendi em 4 anos, na verdade, aprendi em 15 dias, o que eu não aprendi em 4 anos de faculdade. Eu te desafio a aprender comigo em 1 mês o que você não aprendeu em 4 anos de faculdade. Literalmente. Entrar na plataforma hoje, começar a executar o plano de estudos, tenha certeza que você vai chegar muito mais confiante, com a base muito mais sólida. O investimento médio, aqui pode variar de pessoa para pessoa, esse dado está até um tanto defasado, que é de 2024, diz que a faculdade mais barata de contabilidade, em média, pode ter menos, é 400 e a mais cara é 1.000. Só que aqui é um valor médio, porque a gente pode ter que faculdade muito mais barata que 400 e faculdade muito mais cara que 1.000, a gente sabe disso. E o investimento médio aí, 700. Se a gente multiplicar isso por 4 anos, 33 mil. Mas cada um de vocês fez um investimento. Tem gente que só investiu 10 mil, tem gente 15 mil, 20 mil. Fora todos os custos que vocês sabem que são custos incomensuráveis, né? Todo o desgaste, todo o sacrifício, todas as horas que você destinou para ter o seu diploma. Mas sem o seu CRC, o seu diploma, infelizmente, não tem validade. É como se você tivesse ensino médio na maioria das perspectivas. Então, como eu disse para vocês hoje, única e exclusivamente, a gente nunca fez isso antes. E é claro que isso vai ser por tempo limitadíssimo. A gente está ofertando para você todo o ecossistema do intensivo do CFC 4D, com acesso até o dia da prova e todo o suporte que você precisa, além das imersões ao vivo 2 vezes por semana, tudo isso hoje você vai poder adquirir por apenas 12 vezes, até 12 vezes. Se você pagar à vista, você vai pagar 497. Ou você pode ter aí até 12 vezes 51,40. Ponto. A gente nunca fez isso antes e a gente não pretende repetir isso jamais. Lembrando também que qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição de vocês. Vocês podem, é a escolha de vocês, continuar do jeito que está, resolver estudar sozinho. Tem muita gente que, eu já fiz outras aquisições, já fiz outros investimentos. Mas esses investimentos estão fazendo com que você aprenda, estão, de fato, te conduzindo, acelerando o seu resultado, ou você está perdendo mais tempo ainda? Sabe aquela história que a gente precisa saber exatamente e ter a reflexão se vale a pena ou não continuar no caminho que a gente está hoje? Porque esse caminho que a gente está hoje, muitos alunos chegam para mim e falam, já tinha um curso X, Y, Z, mas eu percebi que ele não entregava resultado. Diante desse cenário, eu digo validado, objetivo e direto ao ponto. E a escolha, nesse momento, de todo o coração, eu quero te levar para o próximo nível. Eu quero, de fato, fazer com que a próxima história de aprovação seja a sua. Por isso, estamos agora oficialmente abertas as inscrições novamente. A gente tinha encerrado as inscrições e a gente está reabrindo, nesse momento, as inscrições para o nosso intensivo do CFC 4D. Vou, inclusive, sinalizar aqui para vocês, né, o link para quem tiver interesse, quem quiser adquirir. A gente também vai disponibilizar lá no grupo. Lembrando também que a gente vai mandar para vocês o nosso plano de estudo. Dúvida, gente, qualquer questionamento, saiba que a gente vai estar sempre à disposição de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o link. Deixa eu só pegar aqui que o pessoal tá travado aqui, sem conseguir mandar para vocês. Vou colocar aqui para vocês. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, saiba que a gente vai estar à disposição. Então, essa é uma oportunidade única. Aproveitem. E eu quero dizer para vocês com toda a propriedade. Esforça-te e tem bom ânimo, porque ainda dá tempo de mudar o jogo. Sonhos é sempre sobre contabilizarmos transformações. Então, sintam-se todos abraçados por mim e espero ver vocês na nossa próxima aula, que será realizada ao vivo na quarta-feira, no dia 13. Então, vai ser um prazer conduzir os seus passos rumo à aprovação. Beijo grande para cada um de vocês e uma boa noite.